Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos fazendo ao vivo, né? E é um prazer ter vocês conosco, tá? E antes de eu, fazer a abertura, eu gostaria que todos comentassem, compartilhassem, né? Clicassem lá, desse seu link e principalmente colocar suas observações lá no comentário, que é muito importante. E a gente vai responder depois para vocês, tá bom? O episódio de hoje, né, eu tenho o prazer de ter conosco aqui o Rodrigo Vaz, auditor fiscal do trabalho. Nós vamos bater um papo hoje sobre, a questão da gestão de fatores psicossociais, né, relacionadas ao GRO e PGR, de acordo com a portaria 1419. E assim, a gente fica muito feliz, contente, né, pela vinda do Rodrigo no nosso podcast, né, André? O André hoje vai estar comigo, né, apresentando. E antes também de passar a palavra para o Rodrigo, para ele se apresentar, eu gostaria, né, de dar as boas-vindas, né, ao pessoal lá do Senac que está nos assistindo, né, exclusivamente. O pessoal está todo mundo lá no auditório nos assistindo. É um prazer ter vocês aqui. As turmas de técnico em segurança do trabalho, técnico em recursos humanos, assistente de departamento pessoal, técnico em administração, técnico em contabilidade e especialização em meio ambiente. E também aos professores amigos, né? Principalmente os meus amigos mais antigos, né? Do Clube dos Ninja, e também os professores mais novos. É um prazer ter vocês aqui. Então, eu gostaria de dar meu abraço e uma boa noite especial a Alessandra Portilho, Francislane Miguel, Wilson Mourão, Luciano Maioli, está me devendo a visita aqui, Michele Pavarino, Ricardo Salvador e Samuel, o Samuel, que também já esteve aqui com a gente, né, e sempre bem-vindo aqui na casa também. O nosso público lá no Senac, pelo que o Samuel me passou, é mais de 100 pessoas, em torno de 120, 130 pessoas. Que bom, né? Que bom a gente poder passar um pouquinho de informação, de conhecimento, né, e que vocês precisarem, a gente está aqui para isso, para transmitir conhecimento, transmitir atualizações, e sintam-se bem, a casa de vocês. Insira no canal, compartilhe, né, e ajuda a fortalecer cada vez mais. Bom, boa noite, Rodrigo, é um prazer ter você aqui conosco. Mais de um ano já que é para você vir, né, desde lá no início. Sou devedor aqui faz tempo, né, Douglas? Não, mas a gente entende, né, muita correria, né? E graças a Deus a gente teve o prazer de ter você aqui hoje, tá? Com certeza vai ser uma noite muito, muito boa, né? De grande repercussão em conhecimento, em passar informação. E a partir de hoje a casa é sua também. Quando estiver por aqui, né? Fala, Douglas, eu estou aqui em Rio Preto, estou próximo de Rio Preto, venha para cá. Tem umas ideias novas, então. Opa, né? vamos o André comentar, que diga, né, André? O Rodrigo é um parceiro aí de longa data. Já tive a oportunidade, o prazer também de trazê-lo para ministrar treinamentos aí, principalmente no início da nova NR1 aí, vamos dizer assim. E também já tive o prazer de participar em fiscalizações do trabalho com ele. Uma pessoa maravilhosa. Em ambos as situações, tá? Independente da ação fiscal dele, mas ele na dor e no amor. André, conta aí, eu sou muito bravo, André. Não. O Rodrigo é uma pessoa diferenciada também, é uma pessoa que ele ouve o empresário, né, tem ali as dificuldades também. O Rodrigo também já trabalhou em empresas também, então ele entende um pouco. Não é uma pessoa que é fácil de lidar com ele. Antes de iniciar, obrigado, André. Antes de a gente começar o podcast, né, com o tema, que é a gestão de fatores de risco psicossociais, gostaria que você apresentasse ao público, falasse um pouquinho de você, né? Quem é o Rodrigo? Vamos lá, Douglas. Primeiro, agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. André também um grande amigo, grande colega, né? Nós conhecemos há muito tempo em encontros de engenharia, né? É um prazer estar aqui. É um convite que surgiu lá faz mais de um ano, né, Douglas? Mais de um ano, eu tive a oportunidade de estar aqui. Então, agradecer a equipe, todo o pessoal do Senac que está assistindo ao vivo, nos assistindo ao vivo, né? Turma de técnico do trabalho, RH. Gente, vocês são muito importantes para as empresas e muito importantes no tema do psicossocial que a gente vai abordar hoje. Você tem um papel fundamental que a gente vai tratar aqui. Bom, o Rodrigo, né? Rodrigo Vaz é auditor fiscal do trabalho.
Minha formação, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Eu estou há 18 anos na carreira de auditoria, mas antes de entrar no Ministério do Trabalho, eu era engenheiro de segurança do trabalho das empresas, né? Então, eu trabalhava do lado do SESMIT ali, sofrendo com a aplicação das normas, né? Justificando, explicando o que tem que fazer, a obrigação legal que tem que fazer. Então, eu estava do lado de lá, orientando a empresa e fazendo meu papel dentro do SESMIT, né? Aí surge a oportunidade em 2007, eu faço concurso público e passei na carreira, entrei em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi o meu primeiro momento de trabalho na auditoria. Aí já passei por Brasília, né? 2 anos em Brasília também, fiquei na Secretaria de Inspeção do Trabalho. E voltei para São Paulo, sou paulistano, né? Voltei para a capital e eu estou atualmente há 13 anos na gerência de São Carlos, né? E além de fiscalizar, que eu gosto demais de fiscalizar, né? Minha vida na fiscalização do campo mesmo, eu tenho essa mania de gostar de norma regulamentadora. Então, eu acabo ajudando a fazer norma regulamentadora, a discutir norma, né? E eu participei antes da NR1, da parte da periculosidade elétrica, né? Do anexo 4 da NR16, até pela formação da engenharia elétrica, né? Então, eu colaborei no anexo 4 da 16. Aí o pessoal vai chamando, né? Já que você está aqui, vamos fazer mais uma? Bora, vamos mais um desafio. Aí surgiu em 2019 o desafio da NR1, da NR9, né? Aí falam que eu que acabei com o PPRA, você acabou com o PPRA, Rodrigo colocou gestão. Não acabei com nada, né? Então, a gente melhorou, ampliou o processo normativo. E aí, de 2019 para cá, né? Eu dei aula junto com os colegas na Escola Nacional de Inspeção do Trabalho e também essa parte de orientação da Campate, né? Eu faço muita no canal da Enit, faço muitos vídeos da Campate também, que é o intuito de orientação. Acho que esse é um papel importante da fiscalização, de orientar, de explicar a forma correta da aplicação normativa, né? Que a gente tem que ter esse papel com a sociedade. É importante ter esse diálogo, né? Então, acabei fazendo esse papel, né? Aprendendo aos pouquinhos a usar o microfone, aqui tem uma certa dificuldade, mas eu estou com vocês aqui para realmente passar a informação para todos e uma informação precisa, normativa, adequada. Mas obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vindo. Você já faz parte do 100% no UOL. Opa! Tá? Está em São Carlos, está pertinho aqui. Quando tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa, a casa é sua, é só vir. Eu agradeço. Estou indo para aí, tá aberto, tá? Muito obrigado. Mas você já é 100% no UOL. Opa, então ele está atingindo a meta ali. Legal. Eu não sei se eu falei, pessoal, eu acho que eu falei, mas eu vou repetir. O curso de especialização em meio ambiente para técnico de segurança. Nós temos técnicos de segurança formados que estão nos assistindo também. Que legal. Que estão fazendo meio ambiente. Tá? Importante. Às vezes pode ter passado batido e me desculpa, viu, pessoal? É a força do hábito. Ô, Rodrigo, então, a gente vai falar hoje, né? A gente já falou, mas quem teve a oportunidade de participar hoje lá do workshop, que foi muito bacana, parabéns a você, o Dr. Jean Carlos, foi excelente, né, André? Excelente, estava ótimo. O pessoal teve muito elogio e hoje, né, agora nós vamos dar continuidade no que nós falamos à tarde, né? Legal. Uma conversa, vamos dizer assim, mais de tete a tete, mais informal, né? Mais próximo, né? Mas, Verdade. Ao mesmo tempo, um reforço daquilo que foi falado, né? E tanto nas palestras quanto nas dúvidas também. Uhum. E é super importante, né, a gente ter momentos como esse para a gente abordar um assunto tão polêmico, né? Vamos dizer assim, eu vivi, né, quando eu fiz técnico de segurança, século passado, eu vivi o que o pessoal está passando hoje, o PPRA, quando surgiu o PPRA, que era o antigo riscos ocupacionais era o mapa de risco foi para a NR5, isso em 94. Isso, 94, e os riscos ambientais da NR9 se tornou PPRA, é verdade, certo? Justamente, né? E eu vivi isso como estagiário, André. Eu era estagiário de uma usina, Olha, de uma usina de açúcar e álcool aqui. A usina me contratou só para fazer isso. Ótimo. Tá vendo? Então, quer dizer, eu vivi isso, estou só fazendo um histórico, né? Depois veio a onda do PPP junto, né? Aliás, foi até junto, né? O PPRA era para elaborar o PPP, só que passou vários anos. Até períodos mais antigos. Era o DIRBEM 8030. DIRBEM 8030. Tem períodos mais antigos de trabalho aí. Pode ser aceito o PPRA para preenchimento do PPP. Exatamente. É verdade. O próprio Manual de Aposentadoria Especial. É válido, né? Porque antes foi antes do LTCAT, né? Foi antes, bem antes. Então, aí eu vivi essa situação do PPP, depois veio o E-Social, que agora veio mesmo,
né? A gente está até comentando isso mesmo. hoje. Falamos sobre ele. E assim, e agora, né, a questão dos fatores psicossociais. Então, o público que está nos ouvindo aqui e nos assistindo, né, quer saber, né, quem não teve oportunidade de ir lá hoje e quem teve, né, ficou algumas dúvidas, porque sempre, às vezes a pessoa fica com dúvida de perguntar, com medo, né? Então, agora a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Por exemplo, a questão do como surgiu a ideia e o porquê, né, dessa alteração da norma. Perfeito. Então, a NR1, na versão atual dela, quando nós inserimos lá o gerenciamento de risco ocupacional, a gente já se preocupou de se tratar de todos os perigos ocupacionais, que era já para quebrar um pouquinho do PPRA, que era só físico, químico e biológico. Então, o gerenciamento ele nasce para cuidar de todos os fatores de risco da empresa, né? Então, a gente já trabalhou com essa base, que era muito importante. Eu tenho que cuidar de tudo. Não posso só do físico, químico e biológico de um lado, a NR12 fala de máquina e equipamento de outro, eu tenho que integrar. E aí veio a ideia de colocar tudo lá dentro da NR1, né? E bem na linha, né, do sistema de gestão de segurança e saúde, que cuida de todos os perigos da empresa, né? Então, vamos incorporar o que o mundo está falando na NR1. Aí veio essa ideia. Então, 2019 surge com essa proposta de você cuidar de tudo. E aí, colocamos ali o físico, o químico, o biológico, os acidentes e a ergonomia, né? Então, a gente já nasce ali essa proposta de você cuidar de tudo que tem um potencial de causar uma lesão ao trabalhador, você tem que gerenciar. Então, tem que gerenciar aquele perigo. E para a gente, né, que é da área de engenharia, da área técnica, gerenciar o ruído, gerenciar o calor, né? O problema da máquina, para a gente que é elétrico, né, André? Eletricidade, a gente olha para um quadro, já bate o olho e está ali, né? O perigo elétrico está presente. Então, para a gente é muito mais fácil você enxergar, e até pela nossa formação, pela prática que a gente tem de campo, você consegue visualizar melhor. E a ergonomia sempre foi um tema que era muito ligado na biomecânica, né? Era mesa, cadeira. E se você for ver bem, a ergonomia é muito mais ampla do que isso. Tem a organizacional, cognitivo, né? Então, naquela época, quando estava discutindo a NR17, lá em 2019, também se pensou em colocar lá o psicossocial. Só que em 2019 ainda era um dos perigos importantes, mas não era tão forte como está ocorrendo hoje, que é o motivo que a gente reforçou isso na NR1. Por quê? Agora a gente tem que lidar com a saúde mental no trabalho, né? E para nós que somos técnicos, né, avaliar a saúde mental é diferente de avaliar a saúde física de uma pessoa, né? Então a gente tem que ter essa abordagem da saúde mental no trabalho. Bom, aí surge a necessidade de, olhando para os dados epidemiológicos, né, os dados de afastamento, o crescimento que está tendo no afastamento do trabalhador por saúde mental no trabalho, o grupo entendeu que é importante deixar mais explícito a obrigação de cuidar desse fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, né? E se vocês forem ver, não é uma questão pontual no Brasil, né? Isso é um problema global, né? Pós-pandemia, a mudança da forma de trabalho, né? Nós tivemos aí todo mundo no home office, teletrabalho, né? E agora está nessa briga híbrido, né? Uma parte em casa, uma parte na empresa, e as pessoas estão tendo que se acostumar a voltar para a parte presencial, né? Então, isso tudo gerou mudanças, e aí teve novas formas de trabalho. O nosso celular, né, toca WhatsApp direto, chamada para cá, chamada para lá, cobrança de sábado e domingo, é o chefe falando uma coisa. Então, as reuniões que não param de acontecer, é uma reunião atrás da outra. Então, essa organização do trabalho mudou. Isso traz impacto. A gente tem que compreender quais são esses impactos, né? E por isso que a NR1 ela reforçou muito a questão do psicossocial, porque temos que olhar para a saúde mental no trabalho, entender o quanto a empresa, quanto o bem de trabalho contribui para esse cenário. Esse é o fator mais importante, né? Que não é fácil, gente, né? Não é fácil. Não é fácil. A gente está em campo, né? Para nós enxergarmos o físico, químico e biológico acidente, é muito mais fácil de você visualizar pela nossa experiência, né? E agora a gente tem que lidar numa situação que é saúde mental, é uma relação dentro da organização do trabalho, né? Então é bem mais complicado. O André, as dificuldades, né, vamos dizer assim, você é especialista em PGR, tá? As dificuldades que a empresa tem de entender que tem que ser inserida e as ferramentas para inserir. Estou curioso, acho que o Rodrigo também está curioso para saber. Você que está dentro das empresas lá vendo, o que você me fala? A dificuldade que eu percebo maior dentro das organizações é com relação a
como que vai iniciar esse trabalho, por onde vai iniciar, se eu preciso contratar um psicólogo, e é o que foi comentado hoje, o pessoal está indo, alguns, né, estão indo em uma direção que, na verdade, eles estão entendendo que eu tenho que fazer avaliação psicológica em todo mundo, e está se vendendo isso no mercado, e a ideia não é isso, não é o trabalho. O trabalho, ele é macro. Eu preciso enxergar o quê? Dentro de um setor, né? Vamos estratificar os setores dentro da empresa, dentro de um setor. É ali que eu tenho que enxergar. Lógico, a gente vai ter que aplicar questionários, fazer avaliações, né? Para poder entender isso. Mas a dificuldade que tá é por onde começar e como começar. Não é contratar, chegou uma empresa aqui, ofereceu um serviço que eu vou fazer avaliação psicossocial para todo mundo. Não é isso. Não é isso. Então, é o macro, né? É o como que eles vão começar, e principalmente as empresas menores. Porque às vezes as grandes empresas já têm uma estrutura, né, para poder ter esse acesso, esse início de trabalho. Então, os pequenos é que estão com um pouco mais de dificuldade. Quando eu falo pequeno, na verdade, são empresas que não têm de médio e grande porte. Empresas de pequeno porte, aí vamos falar 30, 50 funcionários, aí até menos, né? Eu enxergo a dificuldade de como começar a fazer esse trabalho. O Rodrigo pode ajudar um pouco com a visão aí. E é interessante essa abordagem, André, porque é realmente que as empresas têm essa dificuldade de sair da inércia, né? Para você sair da inércia, o esforço é terrível, é tremendo, né? E se você for encarar a gestão, os processos de gestão, que é identificar, avaliar e controlar, ele se aplica para tudo. Né? Então, para qualquer tipo de fator de risco, você tem que aplicar. Né? Lógico que cada um tem um diferencial. Você vai identificar um perigo de ruído, você vai fazer uma medição. Né? Você vai medir ali qual que é o nível de ruído. Você vai fazer uma vibração, você vai medir. O agente químico, você vai medir. Um acidente, você vai comparar trabalho em altura, você vai comparar com a norma. O que a NE 35 fala do trabalho em altura? Então, esse seria o processo natural. Né? Mas isso é difícil quando nós estamos lidando com algo novo. E aí você vai cuidar da saúde mental do trabalho. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender a organização do trabalho, como o trabalhador ele se comporta dentro do meio de trabalho e qual que é essas correlações que ele tem com as suas atividades, com seus colegas de trabalho, com a sua liderança. Então, essa abordagem que você tem que fazer por meio de uma entrevista, né, para identificar aquele perigo, ou até utilizar uma ferramenta, um questionário, é novo. E o novo causa medo, né? E às vezes a gente já cuida da situação, mas não está gerenciando isso, né? E Rodrigo, eu vou fazer um complemento que você está falando, Douglas. O pessoal enxerga assim, se eu tenho um risco, a minha medida de controle, de uma maneira geral, ela vem baseada no quê? Foi comentado hoje, EPI. Qual que é o EPI para risco? Não tem. É verdade, André, é verdade. Então, assim, esse quadrado de tudo, a gente vai buscar a solução baseada em EPI ou EPC, o que seja. Aqui não vai se aplicar, é verdade. E aí fica o buraco. Uhum. E aí eu não consigo sair do buraco. Por que eu não consigo? A gente não consegue enxergar isso, que não é novo, né? Mesmo a complicação de a gente, às vezes a gente vê muitos técnicos falando em agir na fonte, né? Isso, é outro ponto importante, né? Age só no trabalhador e esquece da fonte, né? De onde está vindo o fator de risco. Exato. Então, esse processo de gestão, ele tem que ser aplicado para tudo. E se você for olhar para o psicossocial, que é aquela questão onde você vai enxergar ali essa correlação do trabalho junto ao trabalhador, né? Ele requer uma certa habilidade, né? É diferente para a gente estar habituado a utilizar um instrumento. Não existe instrumento de medição. Eu preciso observar e conversar com o trabalhador para entender como é que essa relação dele com o trabalho. E a gente tem uma dificuldade grande de comunicação, né? A gente está habituado a olhar para uma máquina e a máquina está ali. Né? Agora não, agora a máquina é o trabalhador. Então eu tenho que conversar com ele, fazer perguntas para ele, pegar essas respostas, saber qual o nível dessas respostas, parametrizar essas informações, identificar esse perigo. Então é um processo novo que causa esse temor. E aí também tem um fator interessante que não tem critério técnico, vou dizer assim. Por quê? A gente trabalha com higiene ocupacional, tem as normas da Fundacentro. Eu faço a amostragem conforme as normas da Fundacentro. Não tem critério técnico para o psicossocial. Eu vou comparar com o limite, vou ver o nível de ação. Qual que é o nível de ação? Justamente. Não tem, então você tem que criar mecanismos, isso é uma construção coletiva, de buscar informação. Olha, eu estou num setor com 20 trabalhadores,
Olha, eu fiz aí uma entrevista, dos 20, 15 reclamaram da liderança. Né? Opa, tem um ponto crítico da liderança ali que eu tenho que intervir. E a gente vai mexer em algumas feridas, né, que estão ali escondidas, que tem que florescer na gestão do perigo e tratar. Ter uma intervenção mais clara, né, que nem você falou, não tem EPI para isso. Então, qual que é a intervenção? Como é que eu vou lidar com a liderança? Como é que eu vou lidar com o fator de risco que eu tenho que trazer para a minha gestão? É um grande dificultador é esse. É porque, falando em liderança, a gente vê muito, né, por exemplo, as grandes empresas, né, as megas empresas, tem lá um departamento de RH forte e tal, benefício e tal, e se aplica muito o treinamento com a liderança, né, coach para liderança e tal, curso, mais curso. Mas, assim, depois eu quero ter ver do Rodrigo sobre isso. Uhum. As pequenas já não têm esse recurso, né? Só que, por incrível que pareça, onde tem mais, vamos dizer assim, mais dificuldade com relação a problemas, né, de afastamento, é nas grandes e megas empresas. Qual que é a explicação disso? Porque o pessoal é treinado, é orientado, a liderança está, né, vamos dizer assim, tem essa preparação. Como lidar com as pessoas, né, a questão de saber liderar, vamos dizer assim. Já a pequena, né, tem, assim, vamos dizer assim, normalmente começa lá com um inovador que quer um negócio próprio e tal, né, e vai, e começa, pega o filho, o cunhado, sei lá, e monta a empresinha dele. Esses têm dificuldade? Tem. Mas o que me mais chama atenção é justamente isso. E é interessante porque eu acho que é o perfil da empresa, né? Empresas pequenas, muitas são familiares, né? Então, o dono da empresa está presente no ambiente de trabalho, normalmente ele já conhece o líder, já conhece a equipe que está trabalhando ali, tem uma vivência maior, um dia a dia maior. Isso, ao mesmo tempo, cria não vou chamar de afinidade, mas cria um link com a empresa muito maior do que uma empresa grande. Uma empresa grande, você não conhece o presidente, nunca viu o diretor, você é um número dentro da empresa, que eu tenho que produzir a minha meta. Eu acho que tem essa diferença do porte da empresa e o convívio ali dentro do ambiente de trabalho. Eu converso muito com uma colega auditora, que é a Luciana Veloso Baruch, né, que ela fala da questão do assédio net, assédio moral. Ela fala justamente isso. A gente vai cuidar melhor do trabalhador quando tiver um ambiente mais saudável em equipe, sabe? De você ter um conjunto de trabalhadores, colegas, a palavra colegas de trabalho, né? Você ter colegas de trabalho onde você possa conversar, discutir, isso já traz um ambiente mais agradável. E a pequena tem essa facilidade. Você conhece o dono da empresa, está ali do teu lado, ele está ali te explicando, você tem a liderança. Então, acho que talvez essa é uma das explicações. Não? É uma hipótese que eu trago aqui, né? Às vezes, do chão de fábrica, ele almoça junto com o dono da empresa, tem outras atividades externas que está em contato, né? Então, justamente. Acho que seria diferente das grandes empresas que você... E você observa que, se você olhar as pequenas empresas, aqueles trabalhadores ficam 15, 20, 30 anos dentro da empresa. Exatamente. Né? Ele é quase, a gente brinca, né, que é o patrimônio, né? É um patrimônio da empresa. O cara está ali 10, 15 anos trabalhando ali, aposentam ali. Às vezes o filho já começa a trabalhar lá dentro da empresa. A empresa pequena tem essa situação. A grande já é totalmente diferente. É aquele ambiente corporativo, né, distante. Então, eu observo que tem muito essa questão da organização do trabalho. É aí onde entra o clima organizacional, né? Justamente. Exatamente. Que é aquela afinidade maior com a empresa por estar ali junto com o líder maior, que é o dono, o empreendedor, vamos dizer assim. Então, assim, nesse critério, eu posso estar errado, tá? Não. Mas eu acho assim, nesse aspecto, eu acho que as pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas, ela tem a questão, por exemplo, do clima organizacional, eu acho que é melhor em razão disso. E né, como foi falado, as grandes e megas empresas, você é um número, né? Tem ali para como você falou, tem que cumprir meta, né? E não cumpriu meta, tchau, né? Normalmente é assim. É muito mais frio, né? Porém, nós vamos entrar daqui a pouco no assunto, tem a questão das ferramentas. Né? Por exemplo, uma empresa bem estruturada, grande, né, mega empresa, aí, grandes empresas, tem seu departamento de RH completo, né, com todos os profissionais, que a norma, vamos dizer assim, que tem as ferramentas que teoricamente, aqueles profissionais que estão ali, psicólogo, fisioterapeuta, médico, né,
vai atender. Porém, né, tem as ferramentas, mas aí é trabalhar o quê? Trabalhar não só as ferramentas, mas também como está o ambiente de trabalho. Olha para isso. E já as pequenas já não têm essas ferramentas, né? Tem mais dificuldade. E aí, como o negócio ele tem que ser administrado por poucas pessoas, né, que não tem um preparo, não tem um técnico de segurança do trabalho, não tem um engenheiro, tem que ter uma assessoria, uma consultoria, fica muito na dependência da consultoria, né, da assessoria. Isso é importante porque você vai, a partir dali, tem que dar esse apoio, né? Então, você vai dar esse apoio. Então, ele tem que compreender, olha, eu vou utilizar, para identificar esse perigo, o fator de risco psicossocial, eu vou utilizar um questionário. Vamos pensar dessa forma, porque é uma das maneiras. Então, eu quero usar um questionário, não vou fazer uma entrevista, eu vou usar um questionário. Aí você vai saber, como é que eu vou perguntar isso para o trabalhador? Que forma que eu vou abordar o trabalhador para fazer essas perguntas que eu preciso identificar no fator de risco psicossocial? Então, esse trato é muito mais complicado, porque não tem um aplicativo como as grandes têm, não tem uma rede de internet, não tem lá um Google Forms para ser utilizado, né? E quem monta isso também, né? Justamente, para quem monta, quem colhe a informação, quem vai analisar dados, né? Você pega uma empresa, por exemplo, que você tem trabalhadores aí da área rural, por exemplo, que a gente estava comentando há pouco, né? Então, o formulário de uma indústria, provavelmente, né, ele deve ser diferente do formulário, porque a terminologia que eu tenho que colocar lá para o trabalhador poder entender e o resultado, ele atingir a expectativa do que você confeccionou naquele formulário é diferente. É diferente. Então, às vezes, a pessoa pode ter gente que não tem nem a leitura. Justamente, André, é verdade. Então, assim, é uma dificuldade maior. Quando você pega uma empresa pequena, você precisa conhecer o perfil dos trabalhadores para você montar algo baseado naquela realidade laboral. Não adianta, peguei de uma indústria, uma multinacional. Provavelmente não vai funcionar. E é uma cobrança que nos trazem muito no Ministério do Trabalho. Não vai ter um modelo. Gente, não dá para construir modelo. Cada realidade é uma realidade. Então, você tem que entender as opções que existem de questionário e saber adaptá-la à sua realidade laboral. Esse é o grande segredo de você conseguir aplicar corretamente, que é um processo importante, que é identificar o perigo. Eu preciso compreender se aquele fator de risco psicossocial está na minha empresa. E aí, uma entrevista, um bate-papo ou um questionário que você vai utilizar, que é o momento de você conseguir começar a gerenciar. Eu tenho esse fator de risco? Tenho que compreender. Eu tenho que chegar lá e utilizar essa ferramenta, esse questionário, para saber que existe. E na grande, na média, na pequena, são totalmente diferentes abordagens. Você tem que ter uma abordagem mais adequada para cada situação que você vai tratar dentro da empresa. O próprio segmento também, né? Se a gente pega, por exemplo, o segmento agrícola, de plantio de cana, que é aqui no interior de São Paulo. Construção civil, o público é diferente. Hospitalar. É outra realidade. Indústria de móveis, indústria metalúrgica, indústria química. Também. E até o modo de como vai ser feito esse processo, né? O trabalhador vai a uma sala, ele vai num local, para quem ele vai entregar isso, ele vai colocar numa caixa, como se fosse uma eleição de si. Então, assim, a metodologia, eu acho que ela interfere também no resultado. Então, com base no perfil da empresa, é que tem que ser feito, confeccionado, né, o questionário. Justamente. Por exemplo, né, Rodrigo e André, o André que, né, como eu falei, ele anda muito em vários segmentos, e o Rodrigo, né, na questão da norma, né, do cumprimento da norma, vamos dizer assim. Igual eu falei, por exemplo, essas empresas igual construção civil e usinas, por exemplo. A gente sabe que tem pessoas que não sabem ler e escrever. Como que é feita essa avaliação? Como vai ser feito isso? Eu acho que para essas situações, Douglas, eu acho que a melhor forma que você vai ter que abordar o trabalhador é justamente numa entrevista simples, sabe? É uma conversa. Então, um checklist pronto, você vai perguntando. Você vai conversando com o trabalhador, como é que é o seu dia de trabalho? Quem que é a sua liderança? Como é que é a sua relação com a liderança? Você vai precisar traduzir esse questionário para a realidade laboral dele para você conseguir observar isso. E a gente fala muito sobre isso, mas é muito que a ergonomia, né? A base da ergonomia já falava, né? De você conhecer a realidade do trabalho a partir dessa conversa e diálogo com quem executa, com o trabalhador que está no campo. Então, é fazer para a prática da ergonomia pura ali. Entrevistar, porque ele não vai conseguir ler. Você pega alguns questionários que nós já observamos, né? Tem 80 perguntas,
né? Tem 60 perguntas. Então, você tem que saber, vou dar um exemplo aqui, né? Faz um questionário de 60 perguntas no RH, no dia 30 de maio, fechamento de folha. Ninguém vai querer responder, tem que fazer a entrega do mês, fechamento da competência, né? Então, você tem que saber até o momento certo de fazer essa pergunta. E para essas situações mais críticas, né, vai ter que ser mesmo a equipe de RH, o técnico de segurança do trabalho, conversar com o trabalhador e pegar a informação para poder tratar. Ah, mas como é que fica o sigilo? Gente, você está colhendo informação, né? E ali vai estar garantido que aquela informação vai ser tratada gerencialmente. Então, é um cenário que vai se apresentar muito grande em pequenas empresas, em situações que não tem um trabalhador com uma qualificação que consiga fazer o preenchimento e entendimento da pergunta, né? Então, por exemplo, essas pequenas empresas podem fazer, por exemplo, eu gosto de estar falando agora há pouco da caixinha de sugestão lá. Pega uma caixa Faz grande uma- lá de... Crime organizacional. O que você acha? Então, o que você está assim? Eu acho assim, Douglas, quanto para as pequenas empresas, né, e o nível de simplicidade das empresas, eu acho que quanto mais simples, que o trabalhador se sentir à vontade para fazer aquilo, Verdade. eu acho que o resultado, no meu modo de ver, o resultado vai ser mais assertivo. Exatamente. Agora, mas pegou alguma situação que o trabalhador não tem a leitura, tentar, às vezes uma pessoa que ele tem uma afinidade maior, falar, olha, a pessoa pode fazer a leitura para você fica à vontade, fica vocês dois, faz a leitura. Então, assim, tem que tentar meios para conseguir atingir o objetivo. E eu peguei uma caixa lá do micro-ondas que eu comprei lá, e eu passo lá um papel em volta dela, lá, um papel pardo lá, faço um rasgo lá, que ele chega lá e ele consegue colocar a folha dele. Tá tudo bem. Verdade. Eu vou colocar um computador, não vai ninguém. Então, eu acho que a metodologia, o QR Code, a metodologia, ela vai trazer o resultado que você espera. Então, se o processo é simples, as pessoas são simples, vamos fazer simples, não vamos criar um... E é interessante essa abordagem, né? Porque a letra fria da norma, quando você olha para a letra fria da norma, para transformar ela na realidade laboral, você pega essas situações. Olha, minha empresa não tem um trabalhador que não sabe ler direito. Como é que eu vou aplicar? Tem um trabalhador que não sabe preencher um formulário. Como é que eu vou aplicar? Então, você tem que adaptar o que está na letra fria da norma para a realidade e buscar aquela informação. Porque a realidade, o que você falou é muito importante, de você obter uma informação transparente do trabalhador, para que ele tenha a tranquilidade de colocar ali na entrevista, no papel, que efetivamente é o mundo do trabalho dele. Porque você tem que gerenciar aquilo lá, a saúde mental do trabalho é do trabalhador, né? Então, você tem que observar isso. E, lógico, agregar e transformar no nível organizacional para ter avaliação de risco, para ter um bom plano de ação, né? E com relação, por exemplo, eu colho as informações, faço a pesquisa. Seria uma ferramenta. Como que eu vou inserir essas informações, porque, né, é efeito de pesquisa, de mensuração, como que eu vou inserir isso lá dentro do programa? Vamos lá, vamos abordar isso, porque a gente fala muito da NR1, e acaba esquecendo da outra norma tão importante quanto, que é a 17, da ergonomia, né? Então, a gente tem que falar da ergonomia. A NR17, ela tem um processo importante, que é a avaliação ergonômica preliminar, que é a EP, né? E ela é obrigatória. Então, essa avaliação ergonômica preliminar é o primeiro momento, dentro da ergonomia, como já é feito para a biomecânica, para cadeira, para mesa, para levantamento de peso, a mesma coisa vai se fazer para a questão cognitiva, organizacional, do fator de risco psicossocial. Então, eu vou fazer por meio da avaliação ergonômica preliminar, que é o caminho normativo correto, né? Então, eu faço pela EP, faço uma abordagem, um questionário, e aí vou formalizar nessa EP. Eu formalizando na EP, eu vou pegar aquela informação que está na EP e vou fazer uma conexão com a etapa de identificar perigo do NR1. Porque lá vai pedir que eu descreva qual que é o perigo, qual o fator de risco psicossocial. É liderança, é organização do trabalho, é conteúdo da tarefa, né? Então, eu vou descrever o perigo, descrever qual que é a fonte dele, aonde está a fonte daquele perigo, ou qual circunstância que eu me levo a expor aquele perigo, e o grupo trabalhador. Então, essa conexão da 17 com a NR1 tem que ser muito clara. Porque se eu fizer só NR1, se eu fizer só PGR, eu estou fazendo metade. Eu estou descumprindo a 17. Então, eu tenho que fazer por meio da EP. A avaliação preliminar é a base. E aí sim, eu vou pegar essas informações do questionário, da EP, e vou constituir a primeira parte do inventário, que é identificar o perigo, a fonte do trabalhador. E aí já tem uma conexão ali da existência do perigo na empresa.
é o começo de tudo. Reconhecer que existe o potencial de causar lesão. É essa a base, né? E, Rodrigo, possivelmente já vai sair um plano de ação dessa preliminar. Possivelmente. Possivelmente já vai surgir um plano de ação baseado nesse questionário, vou chamar de questionário inicial, para a gente poder começar algo, né? Não vai colocar 60, 80 questões, mas assim, estruturar algo que possa trazer informações suficientes para poder enriquecer, né, e conseguir preencher a EP aí. Perfeito. Inicialmente seria essa a ideia. Hoje Essa o que a gente vê aí, venda de laudo ergonômico. Isso aí não existe não laudo existe. ergonômico, não é laudo da nada. Não existe. Não existe laudo ergonômico. O pessoal está vendendo laudo ergonômico. Verdade. Não existe. Análise ergonômica do trabalho. Calma, tem a EP primeiro. A EP é obrigatória. Análise ergonômica do trabalho. Pode ser que ela exista, lógico, em decorrência de uma situação que seja necessário, né? Perfeito. Então, assim, tudo inicialmente vai vir da EP. Justamente. E essa integração, né? Porque você vai pegar a EP e muita informação dessa preliminar, você já vai conseguir ter elementos para fazer uma avaliação de risco. Como você falou, já tem elementos. Olha, eu identifiquei preliminarmente o problema, já tem a solução. Você está conversando com o trabalhador, normalmente ele já fala o problema, já fala a solução, né? Na maioria das vezes o trabalhador já tem a solução do caso, então ali você já vai ter um plano de ação montadinho ali para constituir a segunda parte do PGE, que é o plano de ação. Isso é interessante e é assim, é saída do medo, da inércia de começar a gerenciar isso. E às vezes as empresas têm medo de começar. Eu tenho que começar, eu posso até errar no começo, mas eu vou ter que evoluir esse questionário, esse processo, para que a gente consiga chegar no melhor documento que traga os melhores resultados para a empresa, né? Às vezes eu posso detectar que tem um problema de liderança, aí vai sair um plano de ação para poder trabalhar a liderança e qualificar ele, melhorar esse processo, essa questão de diálogo entre trabalhador e liderança. Então, eu acho que a construção de algo tem que ser macro, né? Geral, para a gente conseguir obter material palpável. Justamente. E, por exemplo, nesse caso também a gente precisa tomar cuidado, né? Como foi ventilado aqui, falado, com as armadilhas de achar que tudo é a mesma coisa e pegar essas informações e jogar lá, né? Porque como é algo novo, vai ter muitas oportunidades de negócio, vamos dizer assim. Sim, com né? certeza. E dependendo do que você contrate, vai ter algumas armadilhas, né? Infelizmente, tem no mercado e as pessoas que aproveitam, né, de uma informação distorcida ou distorce essa informação até para poder desviar, né? Tem que tomar cuidado em relação a isso. E mesmo porque a gente falou também hoje, mais cedo, sobre a questão da doença social, né? Que as informações se cruzam, né? Uma informação mal elaborada pode complicar lá na frente, né? Sim. Então, hoje o psicossocial ele não está ainda dentro do e-social. Então, a gente não tem um evento, uma tabela para você identificar esse perigo no psicossocial. Então, hoje não tem que informar, né? Porque é mais voltado hoje para questões do PPP, fazer o PPP digital, os eventos 2220, 2240, né? Mas a tendência é que esse projeto e-social ele avance, né? E tragam novas tabelas, tenham novos eventos, para trazer aquela ideia original, né? Lembra de 2010? Era muitas tabelas, muitos eventos. Né? A tabela anterior do e-social, ela já traz. Verdade. Então, assim, a referência. Por onde eu começo? Dá uma olhadinha naquela tabela lá que você já tem uma base para. Tabela 23, 24, não tinha a numeração da tabela, né? Tinha mesmo, tinha lá, é verdade. Já tem lá as dimensões do psicossocial, né? Isso já está tudo estratificado lá já. Começou já em 2010, olha só, Exatamente. cara. 2010. Por que eu estou perguntando? Porque o ano passado teve milhares de afastamentos, né? Devido à questão de doenças, né? Estresse, depressão, uma série de coisas. Foi uma coisa absurda, né, Rodrigo? Eu não lembro o valor exato agora de número de afastamento, mas foi coisa assim, de 2019 para cá aumentou muito. 2015, aliás. Já vinha Tem uma pesquisa lá que de 2015 já estava aumentando. Estava aumentando. Por incrível que pareça, na pandemia teve pouco caso, né? Sim, se for ver. Estava todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. Mas
foi alarmante o ano passado, né? Foi um aumento de 68% de 2023 para 2024, né? De ansiedade, de depressão, de estresse, de burnout, né? Então, realmente, para a sociedade, é um número que tem que ser tratado. A gente não pode deixar esse índice crescer e evoluir. Então, para você conseguir reduzir isso, né, nesses índices, você tem que trabalhar com gestão. Reconhecer qual que é a fonte, reconhecer o porquê está acontecendo isso na organização, como tratar isso de uma maneira adequada. E tem muitas empresas que têm um bom programa de qualidade de vida, tem empresas que têm programa de saúde mental, mas tem que saber por que ela faz isso. Né? Será que ela está agindo da forma correta? Será que ela está utilizando a flecha da intervenção no alvo, né, aqui no alvo aqui da segurança e saúde do trabalho? Será que o alvo está certo? Tem que se questionar. Porque às vezes você está investindo numa coisa que não está trazendo resultado. Tem que rever o seu processo para trazer resultado. Então você tem que começar na gestão, identificar um perigo, avaliar o risco para ter prioridade e ter uma boa intervenção. Eu acho que a intervenção é fundamental na ação, na concretização da ação de controle. Aí é onde entra a questão que foi falado hoje à tarde do PDCA, né? Isso. Você planeja, executa, né? Age e vê se tem alguma coisa para melhorar, né? Perfeito. Então tem isso. É bom, quer dizer, o PDCA faz parte do PG, quer dizer, a essência do Tá lá dentro. tá lá dentro do PG, se a gente for ver, né? Verdade. Então, assim, são coisas que a empresa tem que se preocupar agora. Não tem como, né? Tem 12 meses para, vamos dizer assim, para começar a colocar em prática, porque já está valendo, a lei vai começar a valer a partir de 26 de maio, não é isso? Isso, a portaria 1419, que é a portaria que foi publicada e está vigente, né, ela fala que no dia 26 de maio vai entrar em vigor, né? Lógico que já tiveram algumas reuniões anteriores, né, junto ao Ministério do Trabalho, para que consiga fazer, a partir da vigência, uma etapa maior de orientação. Aí comentou-se um ano, né, a partir do dia 26 de maio, a orientação. O que nós estamos aguardando ainda é essa instrução normativa. Como vai se aplicar essa orientação? Como é que a Auditoria Fiscal do Trabalho vai receber, após a vigência da portaria, como é que a aplicação da verificação da inspeção do trabalho, né? A gente está aguardando ainda uma portaria, uma instrução normativa, para a gente conseguir fazer um bom procedimento fiscal adequando a essa orientação que foi dada. Mas ainda o que nós temos de fato é a portaria 1419 vai entrar em vigor dia 26 de maio. Essa é a nosso grande norte, né? Aí, no caso, seria mais para, vamos dizer assim, o Ministério do Trabalho vai verificar e, vamos dizer assim, dar uma diretriz para a empresa implantar Isso. Sem ter autuação. Está previsto dentro desse projeto, né, fazer além do guia, né, tivemos a divulgação do guia de orientação, que já está no site do Ministério do Trabalho, que já é um documento muito importante de orientação. Aí vai ter um segundo documento, que é o manual de aplicação, que está sendo constituído também, tripartite. Depois vai ter uma comissão que vai acompanhar a aplicação da norma, uma comissão nacional tripartite também, para verificar quais são as dificuldades, como é que está o processo de aplicação normativa, e tudo isso tem que estar bem fundamentado numa portaria, uma nova portaria. Como se aplica isso na prática? Ou até outros instrumentos legais, tipo uma instrução normativa, uma orientação clara, precisa aí do órgão central para fazer esse direcionamento desse procedimento fiscal. Entendi. Quer dizer, as empresas têm todo o tempo aí para se estudar, se reorganizar e, né, colocar em prática aquilo que tem que ser feito. Eu acho que esse prazo para entrar o processo de autuação, as empresas já isso tem que estar rodando já. Tem que fazer acontecer. Importante. Minimamente alguma coisa, um formulário, isso aqui não deu certo. Então, assim, eu acho que precisa sair da inércia e começar a fazer, eu chamo de teste e resposta. Eu preciso testar para ver se as respostas minhas estão sendo válidas, né? Se esse caminho que eu estou seguindo, nós montamos aqui não está dando certo. Vamos fazer um outro direcional aqui para poder evoluir com esse processo, mas precisa começar. Não adianta esperar, mas o meu vizinho aqui não faz, eu não vou fazer. Esquece. Nivela por cima, não por baixo. E é interessante que quando você começa a gerenciar esse fator de risco, você percebe que vai ter ganhos, terá ganhos para a empresa, né? Vai reduzir o absenteísmo, vai reduzir o afastamento do trabalhador. Hoje, a maior dificuldade que as empresas estão tendo é de reposição do trabalho.
né? Obra, né? Mão de obra. Então, você tem que valorizar aquele trabalhador e valorizar não só a saúde física, mas a saúde mental dele. Então, se você colocar no papel, vai reduzir plano de saúde, investimento em plano de saúde, vai reduzir investimento de rotatividade do trabalhador, vai conseguir ter uma qualidade de vida do trabalhador, mas também uma qualidade do produto, né? Um produto com mais qualidade. Então, somando esses fatores, esses indicadores, você vai perceber que tem caminhos. Tem caminhos de você demonstrar que existe ali um benefício muito grande para a organização cuidar desse cenário. Até o momento, então, não tem algum documento que fala sobre essa questão da prorrogação. Isso. Hoje eu Só fiz. está verbal, por exemplo, não tem nada oficial. Tem essa reunião, né? Teve essa reunião e agora a gente está aguardando oficiar a reunião numa portaria, numa missão normativa, orientativa aí para a sociedade. Entendi. Ô, Rodrigo, por exemplo, uma curiosidade, né? Como que, assim, vocês, né, devem ter pesquisado isso, vocês que eu falo assim, a comissão tripartite deve ter pesquisado não só a realidade do Brasil, mas também como é feito lá fora, né? Tem algum, por exemplo, tem algum exemplo, algum modelo de algo parecido que está sendo feito lá fora, em algum país, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Tem muito, Douglas, tem muito. As inspeções de trabalho no mundo é um problema global, então as inspeções se prepararam também, né? Então você eu gosto muito da inspeção de trabalho portuguesa, até por similaridade da língua, né? Até da minha origem, dos meus pais são portugueses, meu pai é português, minha mãe é portuguesa, né? Então lá chama ACT. A ACT, ela criou um formulário próprio da ACT para identificação do fator de risco psicossocial, são perguntinhas simples também. Ela tem todo um mecanismo de facilitação para as pequenas e médias empresas, então eles estão preocupados em isso. E hoje a grande referência de formulário, de questionário, é a inspeção britânica, o HSE. Né? O HSE é uma grande referência de um questionário que existe, já aplicado há muito tempo lá na comunidade europeia e na questão britânica também. Então o HSE é uma ferramenta já praticada pela inspeção do trabalho de lá. E aí você vai para outros países que têm um avanço maior ainda. Fala-se muito da Austrália, né? A inspeção do trabalho na Austrália tem regras bem rígidas em relação a isso. A holandesa também tem muita... Então a gente troca figurinhas, né? E, lógico, cada um dentro da sua realidade, né? Mas a gente vê que é uma experiência que todos os países estão passando. E a gente vai passar por isso também. Vamos aí avançar nesse tema, né? Eu acho que vai ser importante. Eu estou perguntando porque, assim, como para nós é novo, né, vamos dizer assim, novo, mas, né, se a gente for, eu não falo assim, a questão tem várias normas, que no caso a 17 fala sobre isso, porém, para nós é novo a questão do gerenciamento disso. Justamente. Então, por exemplo, tinha curiosidade minha justamente saber se tem algum parâmetro fora do Brasil para poder, igual tem a gente estava falando no início sobre a questão de avaliação de ruído, do químico, né? Se tem algum contexto nesse sentido lá fora e que funcione, né? Mesmo para a gente ter um parâmetro, vamos dizer assim. Tem um projeto chamado OIRA Project. O OIRA Project é da Comunidade Europeia, que ele tem essa facilitação com as empresas de pequeno porte. Então, se você olhar no OIRA, é como se fala, né? OIRA, colocar um Google, você vai aparecer vários formulários de setores econômicos que vão trazer essa percepção do fator de risco psicossocial. É interessante conhecer como é que o mundo já lida com esse caso, né? É uma experiência positiva. Então, significa que o Brasil está evoluindo, né? Tá indo. E fala em questão, se a gente for ver, por exemplo, os países mais desenvolvidos, a gente está lá no pé deles ali para poder desenvolver isso também. Significa que o país, por exemplo, evoluiu no sentido não só de prevenção de acidentes, mas principalmente na questão da saúde mental do seu trabalhador, coisas que muitos países lá fora ainda não têm, né? Na América Latina, se você for comparar com os outros países da América Latina, são bem inferiores às nossas regras, às nossas normatizações. É realmente uma... Tem algum país aqui da América do Sul, por exemplo, que chama atenção nesse contexto, por exemplo, de modelo, de exemplo? Não? Na América do Sul, não, mas na América Central tem o México, né? O México tem uma lei muito interessante no México sobre psicossocial, mas na América do Sul nós estamos aí na frente de tratar desse tema, né? Por que eu estou perguntando, Rodrigo e André? Porque, por exemplo, é comum as empresas, né, fazer benchmark, né, ir lá, ver como é que para poder implantar na sua. Quer dizer, nesse caso, vamos dizer assim,
Seria mais ou menos isso. A gente sabia o que está acontecendo lá vizinho, fora, né? como Vamos- que vamos é no o vizinho. vizinho, ou vamos ver como é que o vizinho está fazendo. Mas não, vai ter que ir mais longe, Vai então. ter que ir mais longe. Hoje a maior Europa, referência nossa é mais o México, mas tem uma lei específica é sobre mais isso. perto. É mais perto, é o mais perto. É interessante, né? Porque, por exemplo, em tecnologia, principalmente da pandemia para cá, o Brasil evoluiu bastante nesse contexto, né? E grande parte dessa evolução também está na questão ao mesmo tempo que se evoluiu, tem a questão também vamos dizer assim, do aparecimento, não, do aumento dessa questão de doenças psicossociais. É interessante. Se a gente pegar de 2020 para cá, né? Lógico que na pandemia, como eu falei agora há pouco, não teve tantos, mas teve. Após pandemia foi uma coisa absurda. Né? Então, quer dizer, por quê? Tem a questão do convívio social, mas também tem a questão do aprimoramento em tecnologia. Muitas, por exemplo, coisas que o trabalhador não fazia, vamos dizer assim, de melhoria no seu trabalho, passou a ter ferramentas para poder melhorar a produtividade, para poder aumentar a velocidade, né? Então, acho que isso aí repercutiu também. A própria telemedicina também, né? A própria telemedicina que veio oriundo aí, mais aflorado dentro da pandemia, né? E hoje é uma realidade. É uma realidade, justamente. Por exemplo, essa questão, né? A gente estava falando agora há pouco aqui, de empregabilidade. Né? Hoje não se encontra, dependendo do segmento, está mais complicado ainda. Por exemplo, vou falar do segmento que eu estou no dia a dia, construção civil. Hoje está cada vez, vamos dizer assim, cada vez mais difícil. Né? Até foi falado hoje, né, pelo Dr. Giancarlo lá, que o trabalhador da construção civil se envelheceu, né? Então, por exemplo, os novos já não quer aquilo lá, quer outra coisa, quer fazer outras coisas. Assim também vale para outros segmentos. Essa ansiedade de buscar algo melhor, isso também acaba gerando, né, vamos dizer assim, depressão, desacreditar no futuro melhor, tudo isso influencia, né, Rodrigo? Influencia. Tem a geração, geração Z, essas siglas que criam, né? Realmente tem um impacto, né? A gente tem que saber mensurar esse impacto dentro do mundo do trabalho. Então, a nossa geração já era uma geração mais a gente teve aula presencial, né? Aula à distância a gente nunca teve. Hoje você tem formações EAD, isso já cria outras formas de trabalho, expectativas já são diferentes, né? Então, tem profissões que já não existem mais. Eu fui resgatar esse dia lá, meu certificado de datilografia de 1988, encontrei em casa, sabe, datilografia. Eu falo para o meu filho da datilografia, ele foi, pai, que é datilografia? Então você vê que o mundo do trabalho vai evoluindo e as perspectivas das pessoas também vão evoluindo de querer ter uma profissão melhor, né? Então você tem toda essa questão de carreira, mas tem funções básicas que tem que existir. Na construção civil, vai precisar do trabalhador para construir parede, para fazer o acabamento, né? Então, e aí talvez lide na valorização da profissão, né? Com certeza, em alguns países, essa mão de obra é muito mais cara, né? Porque não tem quem faça, então vai valorizar também a profissão. Então, são cenários que a gente vai ter que se adaptar, que o mundo também já vem passando por isso, a gente vai seguir essa linha mundial de algumas profissões, tem que ter uma valoração maior para incentivá-la a ter mão de obra. É uma situação que a gente tem que lidar. Ao longo do tempo, vamos ter que lidar. Eu acho que tem que começar a enxergar como reter alguns talentos, né? E conseguir captar novos aí para poder manter essa mão de obra, né? Que é difícil, às vezes. Ou seja, o fator psicossocial, que muitas pessoas não estão nem dormindo direito à noite, vai ser uma alavanca para a melhoria nesse sentido. Vai ser uma alavanca. Para a empresa. Porque a partir do momento que ela tem uma qualidade de vida melhor, ela valoriza o seu trabalhador, não só financeiramente, mas como pessoa, como ser humano, né? O trabalhador dificilmente vai querer sair daquele local e vai incentivo. Vai ser um incentivo. Reter talento. Então, eu enxergo assim, trabalhadores bons, vamos dizer assim, que são pessoas que trazem resultado para a empresa, tem que ser valorizado. Esse talento precisa ser mantido.
como a empresa vai definir uma metodologia para conseguir manter isso, aí cada um vai ter o seu método, né? Que a gente estava até conversando, que eu enxergo assim, hoje as empresas têm que pensar em algumas questões, por exemplo, qualidade de vida. Como que eu vou trazer qualidade de vida para o meu trabalhador? Como que eu incentivo ele a ter uma qualidade de vida melhor? Como que eu trago para ele alguma coisa, nem que seja mínima, mas relativa à educação financeira? Porque o financeiro é um problema também. A pessoa está apertada, está no vermelho, cheque especial, devendo, não tem dinheiro. E isso tudo afeta, né? Quando a gente fala no psicossocial, tem inúmeros gatilhos para poder aflorar essa problemática, essa sistemática. Então, as organizações têm que enxergar os métodos, né, para poder conseguir reter esse talento, conseguir trazer o trabalhador, se precisar amplia isso, traga além do trabalhador, pense na família dele, para ele poder falar, não, aqui a empresa, além de cuidar da minha pessoa, também ela estende esses cuidados para a minha família. Eu acho que é uma visão diferenciada que as organizações precisam, talvez não seja essa uma metodologia mais adequada, mas eu acho que é algo que você consegue reter os talentos aí. Isso é uma ideia, uma visão que eu tenho, né? O maior desafio, no caso, você consegue, por exemplo, mensurar internamente, mas às vezes externamente está a dificuldade. Por exemplo, o funcionário, né, a gente vê aí essas bets da vida aí, propaganda toda hora, você vê na televisão, você vê no celular, você vê, né, tô dando um exemplo, tá? Sim. Tô falando de bet, mas tem outras coisas, tem a questão de as redes sociais, né? Às vezes posta lá coisas que não é aquela realidade, né? E isso acaba afetando o emocional das pessoas também. Aí eu acho que o maior desafio é essa educação e essa conscientização dos perigos que tem lá fora, né? Porque acaba refletindo internamente. Como que a empresa vai trabalhar assim, isso? O que eu enxergo? Eu dentro das empresas aí, eu enxergo assim. Eu acho que a liderança tem um papel crucial nesse ponto. Porque, assim, eu conheço o perfil do trabalhador. Eu sei que todo dia ele chega com um certo perfil. E um dia anormal, ele chegou de uma maneira que não é o comum dele vir trabalhar. Então, aquilo é um ponto inicial para pensar em tratar aquele trabalhador. Chamar ele para conversar, pensar em ver se consegue tirar alguma informação para poder ajudá-lo. Não é para penalizá-lo, muito longe disso, mas para poder ajudar ele, para que ele sinta acolhido pela empresa, que a empresa realmente faça o acolhimento, ajude ele, bem como não tente mudar um direcional para que ele não se exponha, às vezes, a um risco que possa acontecer em decorrência de uma questão psicossocial ali. Eu acho que E é importante isso, André, porque imagina se esse trabalhador que está com esse problema tem uma idade crítica, ele é um operador de grua, que está movimentando materiais, que está mexendo numa siderurgia, num equipamento a quente. Então, além disso, tem a questão também do impacto aos colegas, né? Se ele está numa situação complicada na vida particular, vai impactar no trabalho e pode impactar no negócio da empresa. Então, a empresa tem que ter esse olhar, ainda mais para a cidade crítica, atividades que são complicadas, que requerem aí uma atenção constante, uma permanência, e envolvem aí uma equipe, né, um trabalho de uma equipe que pode ter uma lesão ao trabalhador, ao seu colega trabalhador. Então, realmente, tem que ter esse olhar. Precisa renovar e ter esse olhar crítico mesmo. Tem que ter um tato um pouquinho mais refinado ali para poder perceber isso, né? E eu consigo enxergar a liderança ter esse primeiro ponto de atendimento, vamos dizer assim. A primeira ponto de receptivo ali, eu enxergo nas empresas aí a liderança. Ou seja, a liderança, né, ela tem que participar das informações que são coletadas e das ferramentas que devem ser utilizadas para poder... Porque não delegar isso para o SESMIT. Não. Porque às vezes acontece isso. Não, lá eu tenho SESMIT, tem que ser funcionário. Lá, hoje acontece isso, hein?
tem um que discutiu com o outro lá, vai no SESMIT. Ah, não tá, vai no SESMIT. O líder só sabe liderar o operacional, né? O humano ali, o ser humano ali, dificilmente Mas tem. é uma cultura, né? As pessoas, a liderança, as pessoas esquecem que elas são responsáveis por produção e por segurança de pessoas. Isso faz parte do negócio, não é só produzir. Eu tenho que produzir, porém, segurança. E agora, vamos dizer assim, do bem-estar também, para não gerar um fator de risco. Então, por isso que tem que fazer parte do processo. E é interessante que até o guia que o Ministério do Trabalho acabou de publicar, ele faz essa abordagem, né, da importância de você envolver as partes interessadas, né? Então, tem aquela liderança que é a alta administração da empresa, que é presidência, que é diretoria, muita coisa tem que nascer de cima para baixo, como uma diretriz da empresa, como uma missão da empresa, né? Isso tem que ser de cima para baixo. E tem aquela média liderança, a liderança ali da supervisão, da gerência, que tem que pegar de cima, levar para baixo e ter essa responsabilidade, né? E muitos líderes nossos, ele vê assim, aquele líder que é 10, 15 anos de trabalho, ele vira líder. Mas não se vira líder da noite para o dia, né? Você tem que qualificar, capacitar, trabalhar na liderança, e talvez seja um outro ponto nesse nosso processo, né, de sair da inércia da gestão do fator de risco psicossocial, vai chegar num ponto que, olha, trabalhar na liderança, né, de qualificar o líder, de dar uma boa orientação para a liderança, perceber essas situações, trabalhar de uma maneira mais coesa com a equipe, né, não ter um trabalho de diferenciar um com o outro. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Isso vai ser uma riqueza, porque você vai conseguir, a partir daí, melhorar seu processo de trabalho, ter mais produtividade nesse sentido também. Eu acho que vai impactar. Ou seja, o líder ele tem que ser um líder, vamos dizer assim, que saiba lidar com o humano, né? Vamos dizer assim, tem essa habilidade, né, como o André falou agora há pouco, de conhecer o seu liderado, né? E através, vamos dizer assim, do que já foi discutido para ele implantar as ferramentas, saber qual tipo de abordagem que ele vai ter e qual tipo de ferramenta que ele vai poder, vamos dizer assim, alimentar para poder futuramente colocar isso lá não só no documento, mas colocar isso principalmente em prática, relatar, né, o que foi feito. Justamente. E delegar para, né, vamos dizer assim, delegar não, encaminhar para os profissionais adequados, né? Exato. Seria isso. Assim, parece, né, que é uma, vamos dizer assim, ferramentas difícil do entendimento, mas se a gente for ver, é a prática do dia a dia, as empresas que realmente fazem, né? Tem empresa que tem essa abordagem. Tem empresa que já consegue fazer esse tratamento. Para essas é mais fácil poder pegar e colocar lá no documento. Exatamente. Já. Para falar nisso, uma coisa interessante, né? A partir de quando essas informações, porque eu já tenho a GRO, a PGR rodando aí. Uhum. Eu tenho que fazer uma atualização disso já, ou eu tenho um tempo para isso? O importante é manter atualizado, né? Fazer essa mudança imediatamente para ter esse documento sempre atualizado, que ele reflita a realidade da organização, né? Então, é o caminho de você gerenciar os seus fatores de risco, como já gerencia os físicos, químicos, biológicos, e também atualizar para incorporar, a partir da ergonomia, os psicossociais. Então, é uma constante evolução, até documental, e atualização, que é um ponto crítico, né? Porque a gente pensa, vamos fazer um documento, só daqui a um ano eu vou voltar. Não é isso. A norma ela fala que tem que ser mantido atualizado, constantemente atualizado, refletindo a realidade da empresa. Então, é isso que nós buscamos, né? É essa continuidade, tanto da gestão como da documentação. Porque é um assunto, né, interessante para quem está nos assistindo e também nos ouvindo, que não deixar para lá para frente. Eu vou estudar primeiro, eu vou ver, vou montar. Não, já coloca lá o que tem e vai atualizando, não é isso? Justamente. É que o André até falou, né? Já põe em prática, né? Inicia, tem que começar. Inicia, já testa. Tem dificuldade, né? Vai ter que fazer modificações, melhorias e tá tudo bem, mas vamos começar. Senão, vamos esperar
próximo lá do início das autuações. O ano que vem, janeiro de Tipo 2026, brasileiro, né? eu começo a me preocupar. me preocupar. Então, umas coisas bem interessantes. Assim, Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. Tem bastante pessoas que têm essa dúvida. Vamos imaginar o seguinte: eu confeccionei o meu inventário de riscos, fiz a inclusão dos riscos ergonômicos, bem como a tratativa aí dos psicossociais. Esse inventário de risco, ele vai ser a base lá para poder se confeccionar o PCMSO. Correto. Pós-PCMSO, vai se fazer os exames. O que acontece hoje? Você pega um PCMSO de uma empresa, de uma função, ele quase dá 3 folhas. Porque todos os riscos dentro daquela função, eles são estratificados para dentro do ASO. O ASO sai com todos os riscos. Ou seja, a pergunta, esse ASO realmente tem que vir com todos os riscos mecânico e ergonômico, ou única e exclusivamente os riscos que geram um exame complementar? Boa pergunta. É realmente uma dúvida muito comum, né, dos colegas, né, nesse cenário. Porque você tem que tratar etapa por etapa. Então, vamos começar com a primeira etapa, que é o PGR. Então, o PGR foi elaborado, como você comentou, está no inventário de risco. E aí, você atendeu o NR1. O inventário está prontinho, está identificado o perigo e avaliado o risco. Está risco alto, risco médio, risco baixo, está no inventário. Bom, esse documento do NR1, ele vai lá para o NR7, né? Vai lá para o PCMSO, aí vai chegar na mão do médico do trabalho, que a norma fala, você vai fazer o planejamento do PCMSO com base no inventário de risco do PGR. Aí o médico vai pegar esse inventário e vai analisar. Olha, eu estou com vários perigos identificados, esse aqui é alto, esse aqui é baixo, esse aqui é mínimo, esse aqui é trivial. O que você vai fazer? Você vai pegar esses agentes de perigo que foram identificados com a avaliação de risco e vai falar, olha, para esse ruído que está alto, alto ruído, audiometria. O agente químico com nível de risco médio, está lá um agente químico lá, X. Vamos fazer aqui um TGP, vamos fazer uma avaliação do sangue. O psicossocial, nível de risco baixo, trivial, não há necessidade de você fazer uma avaliação psicossocial, dentro da uma avaliação clínica, porque está baixo. Então, essa interpretação é o médico que tem que fazer a partir do momento que ele vai fazer o planejamento do PCMSO, né? Bom, aqui, aí vou mudar um cenário. Olha, eu estou com um problema, veio o PGR, que naquele setor eu estou com um risco elevadíssimo do psicossocial dentro desse setor. Já é um indicativo de atenção, porque ele está alto e existe o perigo, e aí sim, aí eu vou fazer o meu planejamento e falar assim, olha, para aquele setor, especificamente daquele setor, não para toda empresa, mas aquele setor que está o PGR indicando uma necessidade, aqui eu vou fazer uma avaliação clínica para o psicossocial, né? Então, tem que ter muita clareza que eu vou colocar no ASO, e a própria norma fala justamente isso, é obrigatório trazer para o ASO aquilo que o médico entender que há necessidade de uma avaliação clínica que vai observar se a saúde do trabalhador está sendo impactada. Então, essa análise tem que ser feita. É o médico olhar o PGR para poder colocar isso na sua diretriz do PCMSO, definir qual exame clínico é necessário para cada tipo de perigo. A tomada de decisão ela é do médico isso, dentro da estrutura do PCMSO. Não é pegar tudo que chegou de riscos do inventário e passar todos eles para dentro do ASO. Eu tenho risco, possibilidade de queda de material. Que exame você vai fazer? Justamente, não tem avaliação clínica. E assim, eu particularmente eu entendo assim, para que isso vai para o ASO? Essa pergunta é importante. Para que vai para o ASO? Só para inflar o documento? Não é esse o objetivo, né? E essa análise, a norma fala, você tem que pegar o PGR, que é a fonte da informação, né, e utilizar no seu planejamento. Lógico que, a depender do PGR, ele pode ser falho, né? Aí cabe dentro da a rotina lá da vigilância ativa do PCMSO, né, identificar algumas falhas. Estou na anamnese do trabalhador e está falando que trabalha em altura, não tem o perigo identificado aqui. E o trabalho em altura exige da 35 uma avaliação clínica psicossocial, de aptidão do trabalhador.
Então, você tem que também fazer, tem esse papel crítico também, né? Opa, ele não é sozinho, não depende só do PGR, ele tem a sua autonomia e, a partir daí, detectar essas falhas que podem ocorrer dentro da gestão do risco ocupacional da NR1, né? Tem que olhar para isso também. Aí, nesse caso, por exemplo, se eu observar alguma falha, ele pode sugerir que seja modificado, Isso. E a norma reanalisado, no é caso. interessante porque ela fala deve, sabe? É um dever mesmo do PCM, só indicar melhorias no processo de gestão. Então, quer dizer, né, o médico tem a sua Tem essa responsabilidade. contribuição. Tanto que é legal que a gente fala muito da NR1, né? Quando você fala do controle da saúde ocupacional, a NR1 chama muito bem a NR7 e é gestão, né? É gestão da saúde ocupacional. É gestão de saúde. Ou seja, o médico, quando, por exemplo, no caso, uma empresa, né, pequena, média pequena, que tem um médico coordenador, vamos dizer assim, ele tem que estar presente ali na empresa, né? Não tem que ficar, vamos dizer assim, só no consultório. Eu enxergo que ele tem que conhecer pelo menos o processo, né? Ele não necessariamente ele precisa, e não vai, vamos ser bem realistas aí, ele não vai ficar indo para campo, mas ele tem que ter, pelo menos, ter visitado e conhecer os processos produtivos da empresa para poder enxergar, poxa vida, ali o PGR aqui falhou em alguma parte aqui, mas o ideal seria ter uma avaliação um pouquinho maior aqui, né? Definir um exame específico para um certo risco, e talvez não tenha vindo do PGR, mas da vivência médica dele lá, ele conseguir enxergar isso e somar. É verdade. Não é criticar. O pessoal... Não. Somar. Acho que essa é a ideia, né? Ele vai estar bem, assim como as outras profissões, ele vai ter que estar bem sintonizado e bem atualizado para poder pegar essas informações e levar isso para a equipe que realmente faz a gestão, né? Vamos dizer assim, porque ele faz gestão, porém tem aquela equipe que está ali ativamente fazendo as atualizações necessárias. É isso? O André, por exemplo, mais uma vez com relação, né, a questão, por exemplo, de não vai ter autuação, mas vai ser observada a questão da 17, né? Então, por exemplo, as empresas precisam se mexer, correto? As ferramentas da NR17 é obrigatório a empresa ter. Isso aí seria um passo, vamos dizer assim, para as empresas começarem a se movimentar para ter as suas ferramentas de ergonomia de acordo com a 17. Justamente. A 1, por exemplo, o item da 1, né, teoricamente, né, até que seja confirmado, seja oficializado, não vai ter atuação, só acompanhamento. Porém, as empresas precisam ficar atentas com relação à NR17. O cumprimento da NR17 não podemos atrelar. Não tem prazo, já está vigente. Já esquece, já está vigente já. Agora, o psicossocial, né, Rodrigo? E aí sim não vai ter autuação nesse exato momento. Ela vai iniciar aí o ano que vem. Mas assim, nós não podemos vincular isso e falar assim, não, a NR17 não, eu tenho esse prazo. Tem esse prazo, nós temos que separar isso, porque... É verdade, porque a NR17 ela foi atualizada também em 2019, né? Entrou em vigência já desde 2022, que ela está vigente, e ela é muito clara, né? Eu preciso cuidar das condições psicofisiológicas dos trabalhadores. E aí eu vou utilizar os capítulos da 17. Tem lá, vou falar dos outros, tá? 17 ponto, levantamento e transporte manual de peso, tá lá. 17.4, organização do trabalho, tá lá. Então você vai olhar, mas já está na organização do trabalho, a questão da cognitivo, a questão da norma de produção, a questão da rotina de trabalho, do conteúdo da tarefa. Gente, aquilo ali é psicossocial. Exatamente, é a essência da coisa. É a essência da coisa. A partir do momento que a empresa ajusta essa condição, ela já está, né, meio caminho andado, vamos dizer assim. Exatamente. E é interessante, fala muito do NR1, esquece da 17, que é a norma mãe ali da ergonomia, né? Então você tem que ficar muito atento, porque você tem que atender as duas normas, né? A NR1, que pode vir com um prazo de orientação, mas a 17 já está com aplicabilidade. Exatamente. Já tem que ter ali uma AEP, caso necessário fazer uma AET, analisando melhor a demanda.
Está ali, já está vigente. Né? E uma norma que está um pouquinho escondida ali, que tem também a NR5. A parte questão de assédio. Passiva do assédio. Assédio, que tem um pezinho ali, vamos dizer, na questão. E tem as pequenas empresas, que na verdade às vezes não precisa constituir a CIPA, eles têm uma dificuldade, na verdade, por conta assim, eu vou ter uma pessoa lá, um representante, né? Antigamente a gente chamava de designado, representante. Vou ter um representante aqui dos empregados. Ótimo. E aí, eu preciso ter um canal para denúncia, mesmo não constituindo, ou eu estou isento dessa... É uma dúvida que o pessoal tem, e uma questão de dificuldade também, né? Tem lá 15 funcionários numa empresa. Como que eu vou fazer essa estrutura? Então, eu sempre volto a falar dos pequenos, porque tem essa dificuldade. É verdade, mais difícil do que a gente implementar em grandes empresas, tá? E é interessante porque essa mudança da NR5, da CIPA, inserindo o assédio, né, ela surge, a origem dali é de uma lei que vai ter um programa Mais Mulher, né, que insere a obrigatoriedade de você inserir nas normas regulamentadoras, e aí são várias normas regulamentadoras, a questão do assédio. E a gente sempre tem que lembrar que a NR1, antes de falar de gestão, o comecinho da NR1 ela fala justamente isso, que a empresa é obrigada a criar um canal de denúncia, a ter uma orientação aos trabalhadores, a pegar aquela denúncia e tratar a denúncia, e isso está na NR1 já, o procedimento básico para qualquer empresa. Então, o assédio e outras formas de violência já tem que ser tratado de pronto na empresa, de imediato, né? A partir desses mecanismos. Mas você vai falar isso para uma empresa pequena, tem que ter esse canal de denúncia. Qual vai ser o canal de denúncia? Quem vai receber essa denúncia? Como é que ela vai ser tratada? Aí a parte de orientação aos trabalhadores, que é obrigatório para qualquer empresa, como é que vai dar orientação para a questão do assédio e outras formas de violência? Então, são situações que a gente nem está falando de gestão de risco ocupacional, que são antes disso. São preliminares, né? Que são obrigatoriedade de qualquer empresa. E aí surge a dificuldade da aplicabilidade normativa, né? É difícil, para os pequenos é difícil. Mas é o que eu falo, precisa começar. Minimamente tem que começar. Mesmo que eu erre no início, mas nós precisamos sair da inércia e começar a desenvolver algo aí para chegar num ponto bom. A gente tá caminhando pro final, né? Olha como é que passa rápido, rapaz. E assim, eu queria que o Rodrigo, né, desse uma palavrinha com o pessoal que nos está assistindo, para, vamos dizer assim, orientar, no caso, né? Orientar, não sei se é bem a palavra, mas dar um caminho para esse pessoal já startar, né? O que tem que ser feito nas empresas. Tem como a gente fazer isso? Bora, vamos lá. Pessoal, é importante que você fique atento, né, na aplicabilidade normativa, e é o que eu sempre comento, a gente tem que olhar para as normas regulamentadoras e a aplicabilidade dela. Então, se vai aplicar a NR1 com a 17, vamos começar pela NR17 falando da avaliação ergonômica preliminar. A EP é o primeiro momento da ergonomia, e é a partir da EP que você vai fazer essa identificação do fator de risco psicossocial. Você pode fazer por meio de uma entrevista, de um bate-papo com o trabalhador, ou otimizar um processo por um questionário. São várias alternativas que você vai utilizar para identificar esse fator de risco. Quando você faz a sua EP, automaticamente você está construindo uma primeira etapa da gestão, que é identificar o perigo. Então você está descobrindo na sua empresa se existe esse fator de risco, no caso aqui o psicossocial. Feito essa etapa, que é muito importante você identificar o fator de risco, você vai partir para uma avaliação de risco ocupacional. Esse perigo identificado, que nível de risco que ele está? É alto, é médio, é baixo? E a NR1 tem critério técnico. O que é probabilidade, o que é severidade? É importante ler a norma nesse ponto. E a partir daí, ir para a próxima etapa, que é controlar o risco ocupacional. Então, você tem que saber qual que é a medida de prevenção adequada para você reduzir esse nível de risco presente na empresa ou até, que é o nosso grande objetivo, eliminar um fator de risco. Então, essa é a rotina básica que você vai aplicar para o fator de risco psicossocial, né? Colocar ele dentro da gestão. E se você observar que vai ter uma necessidade de fazer um plano de ação que vai detalhar melhor o seu fator de risco,
você vai ter que recorrer novamente à NR17, porque lá fala da análise ergonômica do trabalho, da AET, que é um instrumento da 17 que vai fazer o seguinte, ele vai detalhar aquela demanda, ele vai produzir ali uma análise mais detalhada, com técnica, com metodologia. E aí você vai fazer esse ciclo constantemente, continuamente, que a gestão é isso, a gestão ativa, né? Basicamente esse é o processo, Douglas. Então, o início dos trabalhos a partir de agora, pessoal, para quem não começou ainda, vai lá na 17, né? Estuda bastante lá, né? No questão das análises preliminares de risco, começa a aplicar isso, né? E colocar isso também lá no GRO, né? Isso. E para poder já fazer a coisa funcionar, a coisa rodar. Tanto é que, no caso da 17, por exemplo, se não está em dia ou não tem, é bom já começar a se preocupar com isso, tá? É muito importante. André, com algum comentário? Não, só agradecer a participação aí. Prazer estar aqui com você, com o Rodrigo aí. O que precisar, a gente está à disposição aí para. Por exemplo, vai ter algumas alterações de outras normas. Você já está convidado aqui a vir falar, tá? Ah. Da 10, né? Quem sabe a gente traz o Aguinaldo Biso também, né? Já pensou? É um ótimo, o Biso é um grande profissional, um grande colega. Traz o Aguinaldo daqui e bate um papo nós quatro aqui. Né? Só ele fala. Ele só vai dar choque, né? Todo mundo da área elétrica aqui vai dar todo mundo choque. Rodrigo, um presentinho para você, tá? Obrigado. Do canal. Muito obrigado. Tá, agradeço, Douglas. Precisa lembrar da gente. Vou abrir aqui, ou em tá? casa, pode abrir. Ou em casa, no trabalho, né? A gente sempre presenteia, né, os nossos convidados com uma canequinha. Obrigado. Do canal, que é para aonde você estiver, sempre lembrar da gente com carinho. Muito obrigado, agradeço. Tá. Muito obrigado para os alunos do Senac que estão nos ouvindo, tá? Especificamente para os alunos do Senac que estão lá, né? Que juntaram todo mundo lá no auditório e estão lá nos assistindo, né? Muito obrigado, tá? Eu só não vou chamar todo mundo para o canal aqui, que não cabe, né? Mas sintam-se à vontade, a casa de vocês também, alunos, professores, né? Tenho muito carinho, muito orgulho de ter trabalhado na instituição Senac, tá? E estou muito orgulhoso de você estar com a gente hoje, tá? Os alunos e os professores. Gostaria agora, né, de falar dos nossos apoiadores e patrocinadores. Da ALR Soluções de Engenharia, né, que hoje está aqui na presença do André, né, sempre está conosco aqui, não só como participante do canal, né, mas também como apoiador. Muito obrigado pessoalmente, André. Eu que agradeço. Tá? A empresa do André é especialista em laudos, né, acompanhamento em gestão de segurança, no que a empresa precisar com relação a soluções em engenharia de segurança do trabalho, a LR é a solução. A Franco Ambiental, do meu amigo Rodrigo Franco, Xará. Oi, Rodrigo. Além de ser uma excelente pessoa, né, equipe, eles realizam um ótimo trabalho com relação às questões de gerenciamento ambiental, no que a empresa precisa, né? Liberação, LO, LP, né? Tudo que a empresa precisa com relação à gestão do meio ambiente, a Franco Ambiental está aí para resolver também as situações. A Gestione Agro, do meu amigo Diego e também do Tiago, né? Hoje até convidei eles para vir aqui, né? Mas eu tinha uma viagem, não deu para chegar aqui para falar justamente sobre a questão da aplicabilidade, né, do psicossocial na agrícola. Então, a Gestione Agro, né, tem excelência no plantio de cana, soja, milho, algodão, café, né, são experts nessa questão de gestão do plantio, da preparação de solo, da colheita, sempre está apoiando as empresas, né, da agroindústria, e é muito orgulho estar com eles aqui com a gente, né? Gestione Agro está aí para resolver. A Impacto Engenharia, né, do meu amigo Vandelson. A Impacto Engenharia é uma empresa que dá soluções na questão, por exemplo, de desempenho de produtividade, montagem de fluxo de processo produtivo, melhoria da produção, todo o arranjo produtivo, a Impacto realiza, né, e sempre está na consultoria da melhoria contínua
da produtividade das indústrias aqui de Rio Preto e também de região, no estado de São Paulo e no Brasil. Heitor Silva é um consultor também na área de segurança do trabalho, que você precisa, por exemplo, de orientação específica, né? O Heitor está aí para não só apoiar a empresa, mas também, da melhor forma possível, trabalhar juntamente com a empresa no processo de gestão de segurança das pequenas e médias empresas e também das grandes, né? O Heitor está aí, né, com seu conhecimento para promover essa gestão de melhoria da segurança e saúde do trabalho nas empresas. Arcanjo Engenharia, do meu amigo João Paulo, já esteve aqui algumas vezes também. O João Paulo, além de ser um líder nato, ele trabalha bem a sua equipe de trabalho, né? A Arcanjo Engenharia é uma empresa que presta serviço para as empresas, né, para as grandes empresas de construção civil, e também realiza construções de pequeno porte. A Arcanjo Engenharia é um ótimo parceiro para as pequenas, médias e grandes empresas da construção civil. Pensou em construção civil, sempre lembrar da Arcanjo Engenharia, que tem excelência no seu trabalho. A Macfil Locações, né? Do meu amigo César, que já esteve aqui conosco também. A Macfil é especialista em locações de equipamentos da construção civil, máquinas e equipamentos da construção civil e, né, de um tempo para cá, sobre plataformas elevatórias, tá? Falou em plataforma elevatória, é Macfil. A Macfil não só loca as plataformas, mas como dá o treinamento para os funcionários da empresa que locou a plataforma, faz o acompanhamento, as manutenções e trocas necessárias se precisar. E quando se fala aqui na nossa região de Rio Preto e também em outras regiões do estado de São Paulo e também de outros estados, com relação à plataforma, Macfil é a solução para vocês. E, né, encerrando o dia de hoje, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo episódio.